Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Silvio Rodolfo. Vou fazer um vídeo rápido então para tentar explicar esse projeto. Bom, o projeto ele vai ser aplicado numa escola que eu já trabalho, que fica na região metropolitana de Curitiba. A ideia então do projeto em si é apresentar para os alunos algumas frases célebres, né, de vários pensadores da história da filosofia, ou até mesmo, dependendo da ideia, pode se estender para alguns escritores, alguns poetas também, né, e também pode ir para o lado da ciência, né. E a ideia assim também é então assim estabelecer através de uma ordem cronológica da história, ou seja, da filosofia, começando com os pré-socráticos. Então assim, por exemplo, o exemplo da frase "ninguém se banha duas vezes no mesmo rio", né, que é do Heráclito. Então assim, apresentar o período, de certa forma apresentar o conceito dele, né, apresentar o conceito dele praticamente, né, da questão do devir e tudo mais. E assim, mediante vai se desenrolando toda, ou seja, a cronologia da história, né, se apresenta então outras frases, né, e vai se desdobrando então, né. Então de repente a gente pode dar um salto quântico, já ir para, ou seja, para o Descartes, né, penso logo existo, né, e dependendo também dá para se falar em estética, né, fala ali da estética clássica, né, e de repente também pode-se de repente já também já dá um salto quântico, de repente já falar ou seja, da beleza em Hume, né, por exemplo, né. Mas assim, a ideia é bem simples, então assim, pegar essas frases, né, pensar também na questão da estética das letras, apresentar isso como ou seja, como algo atraente, né, para as crianças, para os adolescentes também, para que eles, ou seja, ao contemplar, né, ou seja, a contemplar, e quando eles apreciam também essas frases, simplesmente com o intuito de colocar isso dentro, ou seja, no cotidiano deles, para que eles de repente passem à frente, né, essas frases também, né, como algo positivo, né. Então assim, eu tenho um livrinho aqui que é um livrinho que eu tenho há muito tempo, que é um catálogo, na verdade, de um projetinho que um designer gráfico no Rio fez, que ele fotografou diversas letras tipográficas ao longo de vários estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro, né, que se chama Memórias Tipográficas. Então, de repente, falar um pouquinho desse livro, do registro fotográfico dele, da questão das letras também, né? E assim, dentro desse universo de estudo de tipografia e de fontes de letras, também se pode fazer com que tenha uma coerência junto com a frase de determinado pensador de determinada época também, né? Então, por exemplo, de repente fazer né, se pode usar caligrafia viking, né, se pode usar caligrafia grega, né, e também se pode utilizar a estética diversificada, né, pensar também assim, nas várias técnicas que existem ou seja, na produção do grafite, né, para também estar auxiliando nesse projeto, né, utilizar spray, utilizar diversas ferramentas de expressão, pincel, diversas tintas, e poder também estar usando de repente alguma verba, né, ou de repente algum material já disponível que já tenha disponibilidade para a gente estar usando nesse projeto, que os diretores da escola
vão disponibilizar na realidade, né? E é um projeto também que visa não só essa questão de estar em sala de aula, né, de explicar de forma cotidiana, de forma formal ali, cada conceito que esses pensadores vão estabelecer, na realidade, mas também propõe uma certa desaceleração do tempo, né, pensando assim na questão de prática manual, né, que a pintura traz, né, toda essa, como é que eu posso dizer, toda essa desaceleração mesmo, digamos assim, entre aspas, né, digamos assim, do fazer manual, né, que a arte proporciona isso, né, e fazer com que essas obras então se tornem algo dentro da escola ali que é como até de repente vir a se tornar de repente um patrimônio, né? Algo assim que se reconheça como uma identidade da escola, já que a escola já tem algumas obras de grafite e já tem projetos voltados para o grafite, inclusive todas as salas são já foram feitos grafites, né, de alguns autores ali ou seja, da região metropolitana e também ou seja, da nossa cidade de Curitiba, certo? Então, assim, basicamente isso, né? Então se pode também no projeto desdobrar a questão da estética clássica também, falar assim de Platão, falar da mímese, né, do Platão, falar de Aristóteles, né, da verossimilhança, né, falar da poiesis, né, e todas essas questões que permeiam a questão da arte mesmo e também do conceito que essas palavras têm para a linguagem artística, né, que também na realidade nasce desses pensadores, né, assim, basicamente é isso, mas o que se espera na realidade é que tudo isso tenha tenha assim algo que flua entre os jovens e os adolescentes, né, que faz com que eles pensem, né, a história do pensamento universal, né, e façam uma reflexão e coloquem isso dentro assim das conversas cotidianas dentro da escola, que eles possam replicar isso também, ou seja, para o seu cotidiano fora da escola.